Fala galera, aqui quem fala é Godela. Se você gostar do vídeo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho. E se quiser assistir o vídeo completo, é só apertar no link da descrição. Nossa, que orgulho de falar disso, pelo amor de Deus. Gente, foi assim, uma coisa, foi um momento, foi uma obra. E assim, modéstia à parte, porque eu considero, quando eu elogio esse trabalho, todo mundo que foi envolvido. E a grandeza da arte, que ela é maior muito do que o artista, né? Então, quando eu elogio uma obra de arte como gente, não é me vangloriando, né? Porque eu produzi, é porque aquilo se tornou maior do que eu. E é isso, né? Eu acho que é muito lindo quando o artista pode observar a arte dessa forma, deixando ela livre para ela se tornar até maior que ele. Isso é legado, né? Eu vou morrer, Sim. mas minha arte vai ficar ali, ela é eterna. E então, gente, foi maravilhoso porque foi meu último álbum no gospel e foi um álbum muito desbravador porque eu queria deixar um legado. Muito louco, porque eu não sabia que eu ia fazer quando eu ia fazer essa transição, eu sabia que é um dia. Mas é muito interessante agora que eu fiz essa transição observar que o meu último álbum no gospel foi um trabalho tão desbravador e que eu creio que deixou um legado, porque trouxe essa narrativa de o crente também é gente, então existe a necessidade da gente falar sobre outras temáticas além da temática religiosa. Porque a gente experimenta essas coisas da vida. 2, são nesses pontos da vida que a gente consegue se relacionar com o próximo. Se a gente tira essa relação humanizada, sobra a relação talvez só religiosa. E a gente sabe que a religião ergue muitos muros. Então, se a gente só depender dela para se relacionar, vai ser muito difícil da gente se relacionar. Então, o que nos prende uns aos outros, na verdade, é a nossa humanidade. Eu queria trazer essa mensagem para as pessoas, tanto os consumidores de música gospel, como os produtores da música gospel, da necessidade da gente abranger outras temáticas, porque isso faz parte da nossa experiência, e foi isso que conectou o próprio Deus à humanidade. A humanidade de Jesus. Ele se fez homem, então ele se fez homem para que a gente pudesse realmente se relacionar, se identificar na figura dele, na pessoa dele, né? Então, por que a gente... Se Deus fez isso, por que a gente se afasta disso, né? Então, gente, foi muito desbravador. E veio de um processo pessoal. Foi quando eu comecei a fazer terapia, quando eu comecei a descobrir minhas emoções, descobri que eu não era falta de Deus, não era pouca oração, era... Velho, anos de carreira com 8 anos. É óbvio que eu vou ter que lidar com ansiedade, tipo assim... Hoje eu lembro que eu tinha crises de ansiedade nos estúdios e ninguém sabia o que era. Eu não sabia o que era. E eu carreguei isso por muitos anos. Então, cheguei naquela fase onde eu precisei tocar dentro de mim, sabe? Tocar em mim, abrir gaveta, mexer. E eu olhar falei, pra dentro. Né? A gente não pode só ficar cantando sobre uma espiritualidade que é distante. A gente tem que falar sobre uma espiritualidade que ela é real, ela é palpável. E essa espiritualidade, muitas vezes, são as nossas emoções. A gente é um todo, né? Um todo. A gente é uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Não se tira uma parte. A gente é um todo. Então foi nesse processo pessoal que eu me despertei e falei, preciso fazer uma obra de arte que reflita isso e que reverbere, sabe, pelos próximos anos, pelas próximas gerações, para realmente liberar esse grito artístico, esse grito da alma e me livrar também dessa opressão que muitas vezes o cristão que é artista carrega de se limitar só a uma temática, enquanto Deus deu a vida pra gente viver, né? Não só a experiência religiosa. Então eu tenho muito orgulho porque eu terminei o ciclo de gente com uma indicação ao Grammy. E eu não acreditei, foi um ano depois, assim, do lançamento, eu achei que já estava feito tudo que tinha pra ser feito. Quem que produziu, gente? O nome dele é Johnny S., ele é um baita de um produtor. Foi muito legal trabalhar com ele. Então, e foi um álbum, assim, que ajudou tanta gente. Eu tenho muito orgulho. Você furou a bolha, cara. Porque foi muito legal. Você não tava furando a bolha. Por exemplo, você chegou numa comunidade de amigos minha que não é nem cristão, tá ligado? Esse sempre foi o meu objetivo, né? Assim, meus pais, eu carrego muito esse DNA dos meus pais. Na época que eles eram líderes de igreja, eles eram muito pra frentex, assim. A nossa igreja era uma igreja bem tradicional. Inclusive, quando eu cantei na TV pela primeira vez, não podia cantar gospel. Então, eu cantei, sei lá, Ruge, Vanessa Camargo. E a gente foi expulso da igreja que a gente era na época. Porque tava cantando música do mundo. E meus pais sempre me conscientizaram, tipo, Deus não tem nada a ver com isso, a gente vai encontrar uma outra comunidade que entenda, mas o seu sonho
provavelmente é Deus que tá, senão as coisas não... Nele, né? Senão as coisas não estariam acontecendo. Então, não precisa abrir mão do seu sonho, porque alguém te falou que você não pode cantar essa música, sabe? Então, meus pais sempre carregaram esse DNA, assim, de ouvir a voz de Deus acima da voz da religião do homem, que o homem cria, né? Existe uma religião que Deus criou pra gente, que é... A própria Bíblia fala, a religião que Deus pede da gente é você se apartar do mal, cuidar do órfão, da viúva, e é isso aí. Que é o quê? Se importar com o próximo, amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Essa é a religião, né? E não o pode, não pode cantar música. Não pode cantar música. Isso é invenção humana, sabe? Então, meus pais sempre foram muito inteligentes, tiveram uma fé muito inteligente e me criaram nessa fé inteligente. Então, eu sempre pensei, eu sempre quis interpretar a Bíblia, descobrir, e não só absorver tudo que falavam, mas passar pelo filtro que é a pessoa de Jesus. Então, eu sempre me eduquei nessa forma, a minha fé. Então, foi muito interessante todo esse processo, que foi concluído com uma expressão artística e que foi muito legal, assim. O objetivo realmente é tornar a mensagem... comunicável. Ela é comunicável, mas digo... tornar ela interpretável, sabe? Tipo, fazer simples. Todo mundo entender. Ela já é simples, a gente complica. Então, foi muito legal. Tenho um baita orgulho desse álbum. Um baita orgulho.